Joyce Ribeiro. Olá, Getúlio. Olá, Tu- Joyce. Que bom estar com você aqui ao vivo para todo o Brasil. Na verdade, para todo mundo. Tem pessoas da Europa nos assistindo nesse momento. E que bom estar com você. Que bom que você aceitou o nosso convite para participar do programa Influenciadores. Você que é uma pessoa de muita influência aí, principalmente para as mulheres desse país. Muito obrigada, Getúlio, pelo convite. Deixa eu arrumar aqui para a gente ficar Opa, eu melhor. também. Estou arrumando aqui. Agora sim, isso, Muito bem. internet. Agora é assim. Getúlio, obrigada Tudo pelo ao vivo. convite. Uma alegria participar aqui do seu programa, do Influenciadores. É um prazer, um prazer. Vamos conversar bastante hoje. Ah, que legal. Devido ao coronavírus, né? Estamos aí, cada um em suas casas. Era para estarmos no estúdio, né? Que não por menos, o pessoal Verdade. está todo lá no estúdio aí nos dando esse suporte, né? E a produção está lá em peso aí para a gente poder fazer um programa de qualidade aí para os nossos ouvintes, para os seus fãs. Que bacana aqui estar com É, você. Muita coisa para ser falado. Gostaria já de falar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Que vocês, como eu sempre falo no programa Influenciadores, vocês não vão perder nada, pelo contrário, vão ganhar e muito e ficar aí. Fica aí, compartilhe esse programa. Nós vamos falar de muitas coisas importantes, inclusive, além de conhecer essa pessoa fantástica que é a Joyce, que muitos de vocês pensam que conhecem, mas não sabem tudo dela. Tem aí histórias fantásticas sobre ela. E esse nosso programa sempre teve um propósito. Ele chama Influenciadores, porque a gente traz aqui pessoas que são para influenciar para o bem na sua vida. E você vai ver que a Joyce tem aí muitas pitadas de influências fantásticas e maravilhosas. E nós vamos falar sobre muitos assuntos. Assuntos bacanas, engraçados e também assuntos sérios. Nós vamos falar sobre racismo, sobre mulheres, entendeu? Então, aí a Joyce aí pode representar o empoderamento das mulheres. Ela é uma ativista, então está aqui uma pessoa certa para falar desses assuntos em um momento certo. Além de, vamos falar também sobre o coronavírus, mas o que mais está pegando nesse momento? As políticas que estão abrangendo o assunto. E vocês vão saber porque a Joyce é uma pessoa também preparada para falar no assunto. Não é, Joyce? Vou passar a bola para você também se apresentar aí um pouco. obrigada, obrigada. Nossa, depois de uma apresentação dessa, você é meu amigo, né? Então é uma pitadinha do amigo falando também. Mas Não, agora, modéstia à por conta parte. do coronavírus, a gente teve que se readaptar, né, Getúlio, a fazer o nosso trabalho de comunicação de uma maneira diferente também. A recomendação é para o isolamento, a gente tem que se resguardar nesse momento, proteger as pessoas que a gente ama, né? Proteger a nossa família, Verdade. transmitir essa mensagem da necessidade de se cuidar mais, né? Porque isso tudo vai passar, e se Deus quiser, vai passar. A gente torce para que seja o mais rápido possível, mas todo mundo tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte, né? Se a gente Verdade. pudesse acelerar o processo, se estivesse na nossa mão, isso já teria sido feito. Mas a gente tem que obedecer às medidas e tudo que tem sido recomendado para que a gente possa olhar lá na frente e ver que a gente vai sair de tudo isso e eu espero que de uma forma muito mais fortalecida, né? E tirando algum aprendizado de uma situação tão difícil, porque tá muito difícil para todo mundo, né? Ficar dentro de casa, ficar confinado é realmente muito ruim. A gente só vê o quanto é ruim quando a gente se vê privado da nossa liberdade, da nossa liberdade de ir e vir mesmo, de ter as nossas atividades como a gente tinha antes. Mas no momento é o que a gente precisa fazer. É verdade, Joyce. Tem aí um pouco aí de dúvidas das pessoas, porque os nossos governantes, né? Até quero falar depois do assunto, mas um tem um tipo de resolução, o outro tem outro, e aí o pessoal fica aí meio que se sentindo marionete. Mas vamos entrar nesse assunto já já, que inclusive assuntos interessantes para os nossos ouvintes. Tem muitos comerciantes também, muitos clientes meus, empresários que estão nos assistindo nesse momento,
E eles vão até passar as perguntas aqui. Depois eu quero ler alguns nomes aqui de pessoas que estão assistindo a gente, né, para ver as perguntas deles, as dúvidas, para você poder responder também. E já falando também aí para quem quer compartilhar esse programa, ele está passando no YouTube, tá? Ele também está no Facebook, ele tem aí na nossa Web TV e também ele estará em podcast, tá? E o programa Influenciadores estará também na rede NGT, tudo isso by Canal Make, tá? Que a Canal Make, inclusive, para quem não conhece aí que está nos assistindo, é um canal com programas agronegócio, programas fantásticos, programas de corridas, de futebol, da parte do esporte, vários programas aí de curiosidades também. E o nosso, né, Influenciadores, um programa que para trazer aí o bem para dentro do lar das pessoas. Ô Joyce, olha só, antes eu vou pedir, a gente está com toda uma produção aí, para quem não conhece quem é a Joyce ainda, vou mostrar para vocês que não é só amizade não. Vamos dar uma olhadinha aí, antes de perguntar da sua carreira, eu quero dar uma olhadinha nas imagens aí, a produção deve estar ouvindo, gostaria que colocasse aquela parte do jornalismo da Joyce aí, onde ela está no jornal. Olha, Joseval, Raquel, até o fim de semana, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste terão muita chuva. Tensão na zona sul de São Paulo. O boletim de ocorrências começa com a morte de um bandido durante um assalto a uma loja. Agora notícias da madrugada em São Paulo. Na Zona Norte, um carro subiu a calçada. Olá, bom dia! Agora são 7h20. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro. Eu sigo com você até às 8 da manhã, aqui no SBT Notícias. Boa noite. Julgamento do habeas corpus de Lula tem ataques à impunidade, à morosidade da justiça e um placar desfavorável ao presidente. E o Jornal da Cultura tem muito mais. O Jornalismo TV Cultura, ok? Olha, pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados um projeto de lei conhecido como PL da Grilagem. Boa tarde, a gente espera que amanhã. Até lá. Olha, que legal! Adorei! Várias passagens, né, da minha carreira. Vocês pegaram imagens interessantes. Tem imagem da minha passagem no SBT, que foi uma longa passagem. Eu fiquei 12 anos no SBT. E ali a primeira imagem, eu estava grávida da minha primeira filha. Então já tem bastante tempo isso. Tem também do tempo que eu cobria a madrugada, fazia jornalismo noturno, então fiquei muitos anos cobrindo o noticiário da madrugada. Tem a minha passagem depois dos jornais matinais também, que eu fiquei um tempão fazendo os primeiros jornais da manhã, que era o SBT Manhã, então eu acordava com as pessoas e ouvia muito esse retorno delas, né? Eu me arrumo enquanto eu estou me aprontando para sair para o trabalho, né? Ou para ir para a escola, para ir para a faculdade, eu estou te ouvindo, estou fazendo minhas coisas e estou te ouvindo, te acompanhando as notícias. E depois, a minha chegada agora na TV Cultura, que foi para esse jornalismo diferente até então na minha vida, né? Que é um jornalismo de debate, que foi o Jornal da Cultura da Noite, que tem essa característica, né? Que é o debate das notícias. E que eu continuo fazendo no Jornal da Tarde também. Então, várias passagens por muitos anos da minha carreira até aqui e várias transformações, né? Porque a gente vai vivendo momentos diferentes profissionais, aprendendo bastante com o passar dos anos e acompanhando como a comunicação mudou, né? Como a tecnologia influenciou na comunicação e como nós, profissionais de comunicação, a gente vem mudando também, né? Se adaptando a todas essas mudanças. Essa passagem que a gente está vivendo agora nesse momento tão complicado também com certeza vai deixar suas marcas, né? De como a gente vai lidar com a transmissão das notícias, com o se comunicar com as pessoas em tempo real, nas situações mais adversas, ou distante, ou muito perto, daqui para frente.
me ouvindo agora? Agora voltou, agora estou te ouvindo. Ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo e a gente vai fazendo. Você Isso, viu a que a gente produção, vai acertando. a produção já não salvou ali, que na verdade tinha dado um pauzinho aqui na câmera, a produção colocou um vídeo dos lançamentos do seu livro. Vamos falar Pois dele então e eu agora. assisti demais. Então, Em 2016, eu lancei o meu primeiro livro. E o livro Chica da Silva, História de uma Vida. E é um romance histórico que conta a história desse personagem que foi a Chica da Silva, que é uma personagem que as pessoas conhecem muito da televisão, do cinema, e que eu trouxe para esse meu primeiro livro, esse meu primeiro romance, uma visão diferente dessa mulher Chica da Silva. Então, quem foi essa mulher que se aproxima, essa mulher lá do século XVIII, que se aproxima tanto das mulheres de hoje em dia? Porque a Chica da Silva ela foi uma desbravadora, né? Ela foi uma mulher que lutou por aquilo que ela acreditava, mesmo em situações tão adversas, mesmo se hoje a gente tem tantas dificuldades, né, e a gente ainda precisa superar tantas barreiras, a gente pode imaginar como isso aconteceu lá no século XVIII, né? E o que ela teve que enfrentar. E é isso que eu trago no livro, e foi uma experiência incrível de ter lançado o livro, de ter vivido essa experiência nesse momento, em 2016. Eu tinha o sonho de escrever um livro, mas eu sempre achei que isso ia acontecer lá na frente, lá daqui muitos anos na minha vida, na minha carreira. E eu recebi um convite incrível, e isso aconteceu muito antes. E foi, não tenho o que falar, foi a realização de um sonho mesmo, foi muito bem, incrível. fantástico. Você imagina o quanto de pessoas que você inspira, né? Porque todos sabem aí as dificuldades que qualquer um tem para chegar em algum lugar, para ser um escritor, para ser um jornalista, né? Sim, E aí sim. você mesmo falando que você contou a história de uma mulher negra, que você é uma ativista, até aproveitando aqui para mandar alguns abraços e já te passar uma pergunta. Bem, tem a Ariane aqui, a Ariane está assistindo, o Nilton Ribeiro, você conhece esse Nilton Ribeiro? Esse Nilton eu Ribeiro, conheço seu bem pai, meu demais, ele amigo, me conhece bem demais. Meu muito bem. pai tá Nilton, aí um abraço. ligadinho, sempre Olha, acompanhando. então, e contar para as pessoas que eu te conheci porque eu sou amigo do seu pai. Mas ó, tem alguma coisa errada aí. Ou eu Verdade. sou muito velho ou você é muito nova. Porque eu sou amigo do seu pai, né? É Mas é você, verdade. mas não é nenhum dos dois, está no meio do caminho, né? Nenhum dos dois, tá tudo É certo. isso aí, tá no meio do caminho. O Nilton é meu amigo. Eu acho que é o Nilton que é velhinho demais, é isso. Nilton, E um ele vai abraço ficar aí. A bravo gente com vai a falar de gente, hein? você É aí. melhor de falar que não. Logo mais, inclusive, vou convidar, para quem não conhece, Nilton Ribeiro, pai da Joyce Ribeiro. Ele foi dono de uma das maiores gravadoras do Brasil, mas olha só, não é por isso que a Joyce é jornalista não, viu? Que a batalha foi grande, ele mesmo era um batalhador, é outro exemplo também. O Nilton Ribeiro, ele Sim, era, sem era dúvida. divulgador também na batalha, todas as gravações. Exatamente. E aí, entrou de sócio, abriu uma gravadora também, uma das mais famosas do Brasil, a Paradox. Alguém já deve ter ouvido aí falar das 7 melhores da Jovem Pan, aqueles CDs que estouravam, era muito bacana. Pois é, era do Nilton, o pai da Joyce, só que depois de muita batalha, tanto a Joyce quanto o Nilton, aí chegaram lá, tá vendo? A gente pode chegar lá, esse programa é para influenciar vocês mesmo para o bem. Então, Joyce, aí falei do seu pai para mandar um abraço para ele, e tem aqui, ó, Carolina Ferreira Galdino. Lhe admiro muito, Joyce, você é uma importante referência para nós, mulheres negras. Que forte, que bacana, Carolina, hein? um E é mesmo. abração para você. Eu fico sempre muito. Primeiro, deixar um beijo pro meu pai que está assistindo a gente. E, Carolina, um beijão para você. Eu fico muito feliz quando eu ouço e quando eu recebo essas mensagens pelas minhas redes sociais, pelos programas que eu participo. E a luta das mulheres, né, do meu tempo, da minha geração, ela é uma luta de muitos sacrifícios. E a gente pode imaginar, eu e muitas, né, nós somos a prova do quanto isso é mais difícil na trajetória de uma mulher negra, né? A gente vive num país
extremamente racista, um país que segrega, que limita, que não dá oportunidades, que desperdiça talentos, que desperdiça vidas, o que é mais grave ainda, um país que está cada vez mais comprometido em problemas antigos e a gente parece que está cada vez mais difícil de ver uma luz no fim do túnel, mas num cenário que vem desde sempre sendo tão desfavorável, a gente tem figuras e mulheres negras batalhadoras que serviram de exemplo para mim durante a minha trajetória e de tantas outras que vêm despontando com carreiras incríveis. E o trabalho e as oportunidades são esses os caminhos que tiram a gente de toda e qualquer adversidade, né? E acho que se essa é uma mensagem que a nossa trajetória, o nosso trabalho pode deixar, é justamente esse, que é o trabalho que te abre portas, que é o trabalho que te abre caminhos, que é o trabalho que te leva aonde você quer chegar. E para isso a gente precisa de oportunidades, porque talento a gente tem de sobra. Talento a gente tem de sobra. O que a gente precisa é de oportunidades, a gente precisa construir um imaginário onde as oportunidades elas são e devem ser iguais para todos. E a gente ainda está muito longe disso, né, no país que a gente vive. A gente vem nessa construção de muitos anos. E eu quero acreditar e trabalho para isso muito, e creio muito nas futuras gerações de que a gente está num caminho nessa direção, né? As futuras gerações elas serão capazes de enxergar a todos, né? A todos de forma mais igual e a todos como merecedores de oportunidades iguais, porque capacidade todos nós temos da mesma forma. Muito bem, Joyce. Então, Até antes de falar de uma outra pessoa, tem várias pessoas falando aqui, é que você entrou num assunto muito interessante. Que bom. Você sofreu tudo isso, todo mundo sofre, né? E também, Sim. mas estamos num caminho, né? Hoje estamos exatamente aí num paradoxo, onde estamos num país racista, enrustido, mas tá? Então, assim, o nosso país, infelizmente, é racista, tá? O nosso país, sim, ainda tem piada com os negros, o nosso país ainda tem pessoas que escolhem, dão preferências. Se deixar, é porque a lei está contra, mas se deixasse, eles queriam ver a foto antes da pessoa para poder empregar, entendeu? Ainda tem muito disso. E eu estava conversando, inclusive, com o Newton, seu pai, estava falando disso com ele, e a gente estava analisando, né? Às vezes, a pessoa, por ser negra, ela tem que ser 2 vezes melhor que o outro candidato para ver se consegue aquela vaga. Então, assim, é muito esforço, é muita luta, né? Então, há que ser discutido esse assunto, há que ser falado. E como eu estava falando, aí tem um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que nós estamos nesse país, graças a Deus, aí temos já vários ícones, né? Que você é um deles, né? Vários ícones aí despontando, coisa que não se conseguia antigamente. Mas nós temos, da minha época mesmo, amigos nossos, né? Imagine o Taíde, lá do Taíde DJ1, é um ícone aí na publicidade, na Bandeirantes, tudo quanto é lugar. Amigão, abraço aí, Taíde. A frase dele é: humildade e coragem são nossas armas para lutar. Então, bacana Sim, pra caramba, é você conhece incrível, ele conheço também. Taíde. Então, temos aí o Mano Brown, né, o Racionais, amigo nosso também. Sim. Então, voz ativa no país, né, o que fala, a rapaziada ouve. E muitas outras pessoas aí da raça negra aí que são firmes, que inclusive até tem esse negócio aí, oportunidade de comentar aí, as pessoas ficam, uns não sabem se fala se é negro, se fala se é preto, não tá se é negro, se é preto, tá em quem fala o racismo. Tanto é que a gente fala, né, da raça negra com orgulho e também fala, tem a Preta Gil, lá o X, que é nosso amigo também, tem lá aquela frase dele: poder para o povo preto. Então não tem problema se é preto ou se é negro, não está na fala e nem na palavra. Está no racismo que está embutido e tem que ser eliminado. Acho que Não é isso, hoje, o Getúlio, hoje acho que a gente vive 2 discussões que a gente precisa popularizar, que é a questão do racismo estrutural, e você
a gente tem estudiosos que podem, né, versar muito melhor do que eu sobre isso, mas do quanto a nossa sociedade ela foi estruturalmente montada em cima de questões raciais muito fortes, né? Então a gente não consegue se livrar dessas estruturas raciais que estão tão dentro dos nossos organismos, né, no país que a gente vive. Isso leva tempo, mas para que isso mude, é preciso primeiro que a gente tenha a consciência de que essas estruturas que segregam, que dividem por questões raciais, elas estão aí, que elas existem. Né? Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que não, que a gente vive num país com pouco racismo, ou com racismo velado, ou que já superou de uma forma muito melhor do que o que realmente acontece. Não, a gente vive num país extremamente racista e com um racismo muito intenso ainda, e com obstáculos ainda gigantescos a serem superados. E outra questão que você pontuou bem é a da exceção. Né? A gente vive um momento também onde não basta mais ser uma exceção. Então, você ter, né, eu sou muito feliz com a trajetória que eu desenhei, mas ser uma das poucas jornalistas negras que conseguiu ter uma carreira, né, de maior destaque, já não me satisfaz mais. Né? Eu tenho muitas colegas, mulheres negras, pessoas mais jovens e mais velhas do que eu, que também escolheram a mesma profissão que eu abracei e não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, única e exclusivamente porque são negras. Então não me basta ter conseguido, me faz sofrer o tanto de pessoas que teriam as mesmas possibilidades de desenvolver uma carreira muito mais brilhante do que a que eu consegui, e não conseguiram única e exclusivamente porque eram negros. Então, a questão da exceção também é uma questão que precisa ser debatida e que não satisfaz mais. Ser a única na emissora da TV, ser o único médico, ser o único diretor do banco, ser o único professor na faculdade, ser o único aqui, o único... Essa solidão nos lugares. Eu tenho um amigo que eu admiro muito, jornalista também, que ele fala muito sobre a solidão racial. Essa solidão racial não satisfaz mais. Ela foi importante até aqui, né? E nos fortaleceu para que a gente conseguisse ter mais e mais força mesmo, né? Me repetindo, para que outras pessoas viessem junto com a gente, né? Enfim, e trilhasse caminhos mais interessantes do que nós trilhamos até agora. Com certeza. Às vezes a pessoa fala assim, não por acaso, né? Mas dessa vez, por acaso, porque a gente já estava com a entrevista marcada, foi transferido o Dia da Consciência Negra para o dia de hoje, né? Que na verdade não deu nem tempo das pessoas prepararem aí as homenagens, né? Mas seria dia 20 de novembro, então acabou que seria o Dia da Consciência Negra. E aproveitando então para falar desse assunto, e o que acontece, Joyce? O que você falou, claro, você perfeito. Essa questão da solidão, você imagine se você tem isso hoje, imagine na época, os anos 60, no ano da segregação mesmo, o que viviam aquelas pessoas. Então, por que eu falei disso? Eu quero convidar aí algumas pessoas que, por exemplo, hoje, na verdade é dia 20 de novembro, por causa de Zumbi dos Palmares, né? Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, se comemora o Dia da Consciência Negra. E aí, você acredita que você ouve pessoas falando que essa história de consciência negra, por que não tem então a consciência branca? A pessoa que fala isso, ela não tem consciência nenhuma, e nem consciência de nada. Porque, assim, o branco não está precisando de nada. Ele não sofreu o que os negros sofreram. Eu convido essas pessoas, porque às vezes a pessoa é inteligente, né? Para ela criticar alguma coisa, ela tem que estudar, ela tem que saber o que está falando. Né? Então, por exemplo, eu dou estudo bíblico. Eu não consigo discutir com algumas pessoas, porque falar religião não se discute, né? Mas porque se a pessoa sem embasamento quer discutir com você, fica ruim, né? Não é legal, você tem todo o embasamento, você vai ficar brigando à toa. Então eu convido essas pessoas que ainda duvidam do que os negros passaram, ainda não tem no coração realmente
essa necessidade desse pessoal largar desse racismo, eu convido vocês a assistirem o filme Green Book, tá? É um filme onde tinha um livro até, chama Green Book, é o nome do filme, mas é referência a um livro que era nos Estados Unidos para quando os negros quisessem viajar, tinha os hotéis certos, os hotéis não aceitavam eles. E neste filme, os brancos queriam esse cantor que viajava lá para ir fazer shows para eles, mas no mesmo hotel do show, eles não aceitavam ele no restaurante para jantar com ele. Então, eram umas coisas terríveis. Isso era solidão. Quando você falou, já me lembrei desse filme. Convido vocês também, que aí acha que tinha que ter o Dia da Consciência Branca aí, a assistir o filme daquelas mulheres da NASA, que inclusive é o tamanho da inteligência. Elas eram os computadores, não tinha computador ainda. A IBM que fez o computador na época, mas aí elas eram os computadores. Eu estou tentando... Estrelas Além do Tempo. Estrelas... Convido vocês. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Convido aí quem está assistindo, que aí não sabe o que é o racismo ainda, que ainda tem dúvida da dor que passa quem sofre, que assista esses filmes, tá? Então a Dorothy lá, ela foi... Aquelas mulheres foram fantásticas, abriram todo um caminho também na solidão, igual você falou. E tantos outros nomes, né, de profissionais, de inventores negros que deram passos importantes, né, em descobertas que a gente usa até os dias de hoje, mas não tiveram nomes reconhecidos, por exemplo, porque eram negros. Mas você fala uma coisa que é essencial. A gente, enquanto povo brasileiro, né, enquanto nação brasileira, tão multicultural, né, tão miscigenada, a gente precisa querer conhecer mais a nossa história, querer estudar mais a história do Brasil, querer estudar mais a formação do nosso povo, de onde nós viemos, né, como nós viemos, como chegamos até aqui, para aí sim debater a nossa situação dos dias de hoje. Porque a história é isso, né? Você olha no passado, estuda o passado para entender o seu presente, né? E caminhar para o futuro. E muitas vezes falta esse conhecimento histórico, né? Falta esse olhar para o passado, essa reflexão, esse conhecimento das nossas raízes enquanto povo brasileiro. Porque quem é o povo brasileiro? Qual é a formação do povo brasileiro? Quem se dispõe a atacar antes de estudar, acho que numa primeira análise de estudos superficiais, e eu não sou a pessoa mais indicada, a gente tem nomes brilhantes e incríveis de profissionais, de colegas que estudaram não a história negra no Brasil, mas a história do povo brasileiro, da formação do povo brasileiro mesmo, que nos fazem refletir o nosso momento atual, né? Como chegamos até aqui, os problemas que temos e por que temos. Então, mas é preciso, antes de mais nada, querer, né? Querer conhecer, para aí sim entender. Verdade. E os filmes, falei, né? Para quem gosta de filme, vá lá, queira. E tem também, posso indicar aí, o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Maravilhoso. Esse sabe o que está falando, hein? Em detalhes, ele é um historiador maravilhoso e tão detalhista, né? Esse é um ótimo exemplo para tirar muitas dúvidas, que detalhes vai encontrar ali um bom caminho. E ali tem um detalhe ali que chega a ser chocante no livro dele, quando ele fala, olha, pasme, preste atenção, que a escravidão foi tão cruel, os navios negreiros, quando vinham, que eu já sei que você vai falar, negro, de tantas as formas de doença, e morria também, né, espancados, de todas as formas, eram escravos, que aí eles eram jogados no mar, e eram tantas mortes, que isso chegou a mudar a rota dos tubarões. Você imagina que crueldade, né? Os tubarões tinham comida, então a rota dos navios negreiros passaram a ser a rota que os tubarões começaram
começavam a seguir, sabiam que ali ia ter comida. Está Os sabendo do corpos descarte de corpos, né, de corpos negros dos nos negros, dos mares, nove-negreiros. É passaram a seguir muita. os navios Agora você imagina negreiros as atrás de famílias. comida. No ponto que a gente saindo, conhecimento histórico, de buscar realmente a raiz do termo escravidão, de como isso se deu no mundo, inclusive. Né? A gente está falando especificamente da escravidão negra, mas a escravidão não foi uma característica exclusiva do tráfico do negro como escravo, né? A escravidão se deu no planeta como um todo, enfim, a questão de Sim, a estudar e escravidão buscar tinha desde como a isso época aconteceu. bíblica, né? Desde Exatamente, Moisés. desde a vida. Verdade. Porém, foram com os E ela negros nunca que foi ela benéfica, tomou né? uma Nem desde proporção. nunca. Desde a época bíblica. Exatamente. Desde nunca. Agora, Joyce, deixa eu fazer mais um comentário aqui. Vamos deixar o papo agora mais leve um pouquinho. Tem aqui pessoas Vamos falando com lá. você. Tem um recado Oba. aqui. Olha só. A Eliana Ribeiro, Joyce, parabéns pelo trabalho, competência e representação. Como você vê a participação das Obrigada. mulheres na geração anterior à sua luta e pela emancipação feminina? Deixa eu só ler mais alguns, que tem bastante, Tá. assim você já responde de uma vez. Então essa é a Tá Eliana bom. Ribeiro. Tá? Então tem também o Leandro Luciano, está assistindo a gente lá da Inglaterra. Tá? Eu conheço o Leandro Luciano. Olha só, adora com elas, parabéns, Joyce. Você faz muito pela nossa representatividade. Gratidão. Também o Alex lindo. Nascimento. Joyce sempre foi pioneira, pois a primeira mulher negra a estar na bancada de um jornal diário no país. Também foi a primeira a mediar debates entre os presidenciáveis. Nós vamos falar sobre isso logo em seguida, então. Muito bem aí, Alex Nascimento. Um ícone da TV no Brasil. Muito bem, são alguns dos tantos recados que tem aqui. Que bom ouvir essas mensagens carinhosas de gente que me segue. Eu fico muito feliz, sempre me emociona saber que as pessoas estão realmente acompanhando. A gente fica tão confinado desde sempre, né? A gente está falando agora muito de confinamento, mas a gente fica muito confinado dentro do estúdio, né? Com os colegas de redação, quando a gente sai da reportagem de rua e passa a fazer só o estúdio, a gente fica muito ali com as mesmas pessoas, então é sempre legal ouvir, né, esses relatos de quem está acompanhando a gente. Vou responder a Eliana, e Eliana Ribeiro, e ela toca num ponto essencial, porque para que eu tivesse aqui hoje, né, para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho dessa forma e lutado para estar em grandes emissoras, né? E ter lutado para levar o meu trabalho para grandes jornais, para grandes telejornais. Muitas outras mulheres corajosas e pioneiras se arriscaram mesmo na profissão, na área das comunicações, muito antes, né? E tiveram problemas que eu nem posso imaginar, sofreram dificuldades muito maiores e preconceitos muito maiores e não desistiram, o que é de se aplaudir, e enfrentaram o machismo da época, que era... Se hoje a gente discute o machismo e fala da dificuldade de vencê-lo, né, de sobreviver a ele, muitas vezes... E imagine isso, eu fui adolescente nos anos 90, eu imagino nos anos 50, nos anos 60, entendeu? Como não foi difícil. E outras mulheres, elas não perderam o foco, elas continuaram, elas lutaram muito, abriram portas, abriram estradas para que eu e outras, para que a gente estivesse aqui fazendo o nosso trabalho nessa área tão concorrida ainda hoje, né, que é o mundo das comunicações. Então, eu sou muito grata a essas mulheres. A gente tem exemplos incríveis de mulheres maravilhosas na TV, no impresso, enfim, em todas as áreas da comunicação. A comunicação é uma área encantadora, né? O falar, o ter voz, a gente lutou. Eu acho que esse é
Se a área da comunicação ela tem um encantamento geral, acho que para nós, mulheres negras, a possibilidade de ter voz, ela é uma pitada a mais. Nós fomos impedidas durante quase todo sempre de ter qualquer voz, né? Então a possibilidade de falar, de se comunicar, de ser ouvida era e ainda é um gostinho a mais para que a gente se dedique, né, diariamente nessa profissão que é a minha, que é a de tantas outras colegas, enfim, negras, que eu admiro tanto, que estão nessa profissão também hoje. Então, essas mulheres, elas são... todo o meu respeito a elas e todo o meu agradecimento e a minha gratidão a elas, porque sem elas e sem as dificuldades que elas passaram, eu não estaria aqui hoje. E a coragem delas me inspira, sem dúvida. Muito bem, Joyce, que bonito. Bonito ouvir você falar, é emocionante. Bacana mesmo. E você é um ícone delas, você tem aí representatividade perante as mulheres negras, né? Que inclusive me fez lembrar. Você deve conhecer, com certeza, se duvidar, você faz parte até. Há muito tempo atrás a gente lançou um LP com os balinhas do rap, e participou nesse LP vários artistas, Racionais, Taíde, Sampa Crio, e aí participou também a Lady Rap. E aí elas apresentaram pra gente lá o GLE10, que era o Instituto da Mulher Negra. Sim, Esse instituto tem até hoje, né? E aí na época até a gente fez uma hoje, com um parceria. trabalho brilhante. Sim, Isso, com filósofas estudiosas, sim, que tem um trabalho atuante até hoje nessa reflexão, né, das questões relacionadas às mulheres negras, que tem todas as suas especificidades, né, e tem todo o seu... a sua maneira peculiar de se inserir no todo, né? Porque todos nós somos únicos, né? E todos nós queremos o mesmo, queremos estar inseridos no todo e fazer parte, e pertencer e estar presente. E o GLE10, ele faz isso brilhantemente na luta das mulheres negras. A gente merece bater palmas para o trabalho deles. Devemos, né, bater palmas para o trabalho delas. Muito bem. Parabéns mesmo. Tá aqui também com a gente, muita gente assistindo, viu? Então, o Vênio era cliente do seu pai, meu também. Um abraço aí, Vênio, nosso amigo. Olha! Tá aqui também que bastante legal, gente aqui, eu tô tocando o nome de alguns que eu conheço também, né? Porque às vezes vai falar, você não me mandou um abraço, mas tem muita gente que eu não conheço aqui. Aí tem também o Alexandre, tá aqui o Cleito Guzmão e a Sabrina, um abraço aí, tá bom? Muita gente nos assistindo e aí voltando aí para falar um pouquinho de você, né? Vamos antes, não é qualquer um que fez o que você fez, né? Eu quero, antes de falar da gente, um pouquinho de particular, para as pessoas te conhecerem, que eu prometi, né? Vamos falar de mais uma coisa da sua profissão. E aí eu até quero falar, tem alguns lojistas amigos meus, que eu quero falar também de um aplicativo que eu faço com eles, aí falando de negócio, né? Mas para falar de negócio, vamos falar dos momentos do negócio, como está, e para falar dos momentos do negócio, vamos passar pela política. Para passar pela política, as pessoas têm que saber que você sabe falar de política, que você ouviu muito de política. Então eu gostaria que o meu pessoal, o pessoal da produção, pudesse passar aí aquele vídeo onde você, como foi bem comentado aqui, você intermediou o debate com os presidenciáveis. Então você entrevistou todos eles. Gostaria de ver aí um pedacinho do vídeo, pedir para o pessoal passar. Produção, tudo em ordem aí? Eu vou, deixa eu ver com a produção aqui. Voltamos com o segundo bloco. Tá podre, em primeiro lugar. É o balcão de negócio. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Deputado de oposição, deputado líder de governo. Disponibilidade desses remédios. E o mais absurdo é que... 30 segundos para a pergunta. O trabalhador não conseguir provar... E pode ser recrutado para isso. Vão fazer perguntas para os candidatos. Até já. Olá,
A poucos dias das eleições, ontem ouvimos as ideias do candidato do PT, Fernando Haddad, e hoje vamos conversar com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e também ouvir as suas ideias. Olá, candidato, obrigada por nos receber. Candidato, obrigada pela entrevista, obrigada por nos receber e obrigada também a você que nos acompanhou. Muito bem. Então eu vou até pedir para quem está assistindo também, vai compartilhando, ok? Tem muita gente na live, porém esse vídeo depois ele estará postado, ok? Estará disponível até em podcast, estará no YouTube, em todos os canais e na TV Web também, aqui do canal Make. Então você pode compartilhar aí com seus amigos esses assuntos aí que nós estamos conversando, assuntos de relevância, inclusive para influenciar pessoas aí que acham que não pode chegar lá, mas dá para ver aí na imagem da Joyce que dá para chegar lá. Né? Joyce? Legal. Muito bem. Falando de política, então, Joyce, nesse momento nós estamos num tal de presidente quer que abra o país, o governador quer que fecha. No meio disso tudo temos realmente uma doença séria e, por outro lado, muitos comerciantes se complicando. Pela lógica, seria certo a gente falar assim, é claro que a vida vem na frente, mas é o certo, não temos dúvida disso. O único problema é que a vida vem na frente, mas não podemos beneficiar só os gigantes. Do que eu estou falando, eu queria ver a sua opinião, e tenho certeza que tem muitos lojistas do lado de lá, muitos comerciantes revoltados, porque eu vou falar de mim. Ontem eu fui numa grande empresa, ontem que era feriado, e eles põem fiscalização para fiscalizar todos os pequenininhos, e eu fui numa grande empresa, que ela nem era de alimentação, e estava trabalhando, e muita gente, muita multidão, e aí parece que a política é feita só para os grandes, como sempre foi. Isso é a minha opinião, eu não gostei do que eu vi, e queria saber a sua opinião do momento que estamos passando. Bom, a gente tem acompanhado, né, no noticiário atentamente cada detalhe das movimentações e orientações em relação à pandemia. Numa pandemia, num caso tão sério como esse, o certo é que todos os lados vão perder de alguma forma, né? A gente vai, daqui para frente, contabilizar prejuízos, infelizmente. O ano de 2020 vai ser muito difícil e a nossa missão, muito difícil, vai ser como administrar essas perdas e transformar tudo isso numa situação o mais possível de ser tocada daqui para frente. Para tudo isso, a gente precisa de uma orientação enquanto nação que contemple a todos de forma igual, né, é o que se espera, e com uma unidade entre governo federal e estados. E a dificuldade, em muitos momentos, o que a gente tem percebido é essa, né? Essa dúvida, essa falta de orientação, o Ministério da Saúde sem uma definição aparente, uma demora nessa definição, que deixa a população muito sem saber para onde ir. E dentro dessa indefinição, cada um faz as suas regras, né? E a gente nisso vai se contabilizando ainda mais prejuízos e números desfavoráveis da pandemia. É um cenário que se mostra muito difícil, né? E acho que o primeiro passo para uma saída, para que a gente tivesse um caminho a seguir, né, mais com regras mais estabelecidas, seria justamente uma orientação mais unificada. Eu acho que é isso que você fala, né? Acho que é essa a sua mensagem, acho que é isso que a população também tem sentido falta, uma orientação única, uma orientação mais precisa, mais assertiva sobre o que fazer nesse momento, uma orientação
que contemple a todos, que priorize a saúde, obviamente, em primeiro lugar, porque se não há vida, não há, né? Não há mais nada. A gente vai discutir economia se não tiver vida, antes de tudo. Mas eu acho que a falta de uma orientação, né, mais assertiva, que a gente tem que cobrar isso. Muito bem, exatamente. Assim, se os governantes fizessem o que fala o nome deles, governar, o povo se sentia acolhido e aí iria no que eles estão ordenando a ser feito. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas como veio os governantes fazendo politicagem, cada um puxando para o seu lado, então o pessoal fica meio que se sentindo marionete e ninguém consegue obedecer este governo, né? Isso que eles estão mandando. Essa é a minha opinião. Mas olha só, o brasileiro, né, sempre tem jeito para tudo, dá jeito para tudo, e aí a gente está aí nessa onda. Eu quero falei que para você que ia falar dos aplicativos, né? Muito bem, aliás, parabéns aí por você ter aí falado com os presidenciáveis, não é para qualquer um, tá? Chegar lá e fazer esse programa. Parabéns. Foi um momento bem especial da minha carreira. É um marco, né? Uma participação inédita, né? De uma mulher negra mediando um debate presidencial. Muito importante, aprendi bastante. Esse universo político, ele é um aprendizado diário. E uma das mensagens que eu repeti muitas vezes, né, nesse processo todo de fazer o debate, de cobrir política de forma mais próxima nos últimos anos, foi de que todos nós devemos ter interesse, né, pela política, devemos nos informar mais a fundo sobre o universo político, porque a política está no nosso dia a dia, né? Está na nossa rotina diária. Por mais que muitos achem que não gosto, porque eu não vou nem quero saber, não quero nem me envolver. Esse é um passo errado, né? A gente deve conhecer, saber da história política do nosso país e do dia a dia político da nossa cidade, do nosso estado. E eu acho que essa foi uma mensagem importante que eu consegui transmitir cada vez mais naquele momento e em todos os outros, porque de um tempo para cá eu tenho atuado cada vez mais, né, na cobertura da editoria política, como a gente fala internamente, mas, enfim, dos assuntos políticos do nosso país. E isso a gente crescer enquanto cidadão, enquanto brasileiro, para que a gente entenda cada vez mais o que a gente está passando e que a gente esteja cada vez preparado para fazer as nossas escolhas, né? Porque nós somos livres para escolher, né? Mas quando a gente precisa se embasar e ter conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, para poder fazer escolhas tranquilas, né? Verdade, muito bem. Aí você estava falando aí de ter conhecimento, de ir aprendendo. Eu estava analisando você no Jornal da Noite lá, quanto conhecimento você vai adquirindo com o seu trabalho, né? Ali na bancada eu falei, meu Deus, eu no lugar da Joyce, Pondé de um lado, Cortella do outro, só os feras. Eu falei, que legal. Muito bacana, muita gente inteligente lá, né? Ícones do país aí lá com você, bacana É uma oportunidade incrível de conhecer pessoas que eu admiro e admirava demais e, de repente, passei a ter o meu dia a dia com eles, né? Então, historiadores incríveis que eu lia antes e que passei a trabalhar com eles diariamente. Filósofos também, professor Cortella, você citou, o Karnal, que é um amigo, o Pondé, todos eles e outros economistas, visões completamente diferentes, e você passa a valorizar mais também o quanto é valiosa essa diferença de opiniões, né? A riqueza da diferença de opiniões. As pessoas brigam tanto porque têm opiniões diferentes. É tão incrível você ver pessoas inteligentíssimas e com ideias completamente diferentes. Um pensa A, o outro pensa Z, discutindo de forma
pacífica, né, respeitosa, e cada um defendendo o seu ponto de vista, que em poucos momentos se assemelham, né, ou se aproximam, mas eles levam um debate enriquecedor, que vai ensinar muita gente que tá vindo, apesar de todas as diferenças. A riqueza do debate é essa, né? Muito bem. Vou aproveitar esse momento, o pessoal viu aí o nível da Joyce, né, com os presidenciáveis, com os filósofos, só cara fera no meio do caminho. Eu vou pedir para a produção, coloca uma daquelas fotinhos ali que eu dei para eu comentar com a Joyce aí. E aí, pessoal, para vocês conhecerem a Joyce, né? É um lançamento que a gente fez, né? Tiaguinho Aventureiro convidou a Joyce para ir. Olha, você lá estava ela. Foto grávida das duas meninas, aí eu estava grávida Eita, aceitando o convite, olha aí. Exatamente. Aí, olha aqui, essa aí... Levando a barriga para passear. Aí, ó, com meu pai e a pequenininha. Você estava na igreja, foi na igreja que a gente convidou. Exatamente. Lá que seu pai tinha se batizado. Me convidou, eu fui vê-lo no dia do batizado, isso. As fotos elas entraram na ordem contrária, mas é isso. Então, o seu pai que está ali na frente, né, estudou com a gente na classe bíblica. Aí depois, quando ele foi se formar, quando ele se batizou, você foi convidado e foi lá, estava lá. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, a sua humildade. Entendeu? Aí a outra foto, essa daí foi no aniversário da Malu, né? Quantos anos isso? Essa foi no aniversário de 1 ano da Malu, tem isso, 6 que você anos. Me convidou, estivemos lá. Exatamente. Foi bem bacana, foi gostoso. Ai, que bonitinho, ó, dá saudade, o tempo passa muito rápido, ó, ela já tá com 7 anos. Verdade. Então, que legal, adorei. Você com o DVD que deu para Malu, o DVD do Tiureiro, isso já é na sua casa, quando eu fui lá, no seu apartamento. Isso aqui em casa. Caçula. Muito bem, que é o nosso personagem. Bacana. Então, para quem está nos assistindo, para vocês verem o que é um ser humano que está no caminho certo, que faz as coisas certas, tá? Com todo esse poderio que vocês veem aí, né? Jornalista, ativista, amiga de gente muito influente, tem toda essa humildade aí, todas as vezes que a gente convidou, inclusive a vez de hoje, ela está aí presente, dando atenção, por isso que você chegou onde você chegou também, é um exemplo isso daí, Joyce. Humildade. Imagina, é sempre um prazer estar com vocês são incríveis, energia boa, uma delícia estar perto, e eu agradeço sempre o convite, e só momentos felizes a gente passou juntos, né? Muito legal, a gente tem que a gente precisa estar perto de quem faz bem, né? Verdade. Eu acho que aqui a gente está caminhando para finalizar já, né? Falamos tantas coisas interessantes, né? Eu até vou deixar no finalzinho para você já deixar um último recado aí seu, alguma coisa que você queira falar, né? Antes, eu queria falar também, lembrei que tem um comentário aqui que ela falou engraçado, quer ver o que ela falou? Tá. A Marina Ribeiro, ó, simpática, competente, além de camaleoa. Abraços. Eu acho que ela tava... Eu tenho um comentário do camaleoa, né? Não sei se é o dela. Quer comentar antes? Eu ia falar do cabelo. Tanto tempo com aquele cabelo liso, agora assumiu aí o cabelo. Muito bem, ficou bacana. Eu mudei recentemente, né, o cabelo alisado e alongado pelo cabelo liso e curto. E era uma mudança que eu queria há muito tempo, e a gente sabe que o cabelo crespo, as características negras na TV brasileira, elas nem sempre foram aceitas, né? A gente assistia TV no Brasil e achava que estava na Europa, porque a gente não via as características, né, nem do povo brasileiro, e que dirá dos negros na TV no Brasil. E isso você vai crescendo, você é adolescente, você vai vendo aquilo e nunca vai se vendo. E aí eu decidi que eu tinha que mudar. Eu já usei o cabelo crespo antes, e aí tinha
assim, na TV também, já tinha usado cabelo antes, mas há muitos anos. Eu tô na TV faz tempo, né? E aí eu falei, não, agora eu vou mudar, eu vou usar na TV de novo o cabelo crespo. Vou cortar, vou ir cortando e tirando alisamento, e cortando e tirando. Tipo assim, Comecei. exatamente. Aí comecei Agora e você ficou pode, assim. então E aí agora eu vocês tenho têm que me que aceitar. continuar. Não, e Exatamente. faz É parte. assim, Isso assim ajuda é, mais né? ainda na briga que você já vem brigando há tanto tempo, né? Porque nada você já vem Isso. influenciando as mulheres negras, os negros, Representatividade né? para as Representatividade, meninas, agora mais ainda. Mais mais ainda. ainda para as Tipo, crianças, porque uma coisa vamos é enfrentar. uma mulher adulta como eu escolher ter o cabelo liso, né? Sem pressões, tá, ok. Mas outra coisa é uma menina, né, novinha que está aí crescendo e ainda se vê pressionada, né, a alisar, porque só o liso é bonito, porque só o liso vale, porque tem que ser liso, porque tem que ser comprido, porque tem que isso, tem que aquilo. Então, se eu tenho essa possibilidade de usar um veículo mostrando as minhas características, né, aproximadas do meu natural, vou fazer neste momento, então, e pensando nas minhas filhas também, que um dia iam pedir para alisar o cabelo, antes que isso Verdade. aconteça, né? Tá Já bom. são, não deixar os protótipos, né, comandarem a gente. Mas aí, aproveitando o gancho, Exato. eu acabei não falando, a gente estava falando dos presidenciáveis, de política, né? E aí o sofrimento dos lojistas. E aí, nesse meio de caminho aí, vou fazer minha propaganda agora. Na verdade, assim, a gente pensou numa ideia para ajudar os lojistas, né? Os comerciantes, não só lojistas, empresas de transportes, tantas empresas. E aí nós lançamos um aplicativo. O aplicativo chama-se Tudo Aqui. Até se a produção tiver um videozinho, ficou de passar, se não tiver, tudo bem. Tá aí. Então, e aí nesse momento onde as lojas têm que estar fechadas, aí a gente criou esse aplicativo, né? Onde tem vários tipos de empresas de transportes, empresa de roupa para criança, empresa para comida do cachorro, para lavada banho do cachorro, contra incêndios, academias, né? Então, esse primeiro aplicativo, inclusive a gente está fazendo um trabalho com os lojistas do Parque São Domingos, a gente vai trabalhar São Paulo inteiro, tanto que a própria Canal Make também está nesse aplicativo. Tá? Então, depois, na minha rede social, vocês que estão assistindo, vai ter o link para baixar aí, mas ter um propósito, tá? É justamente o propósito de os lojistas terem como se mexer nesse momento, né? As pessoas encontrarem os lojistas para poder comprar, para poder pedir via delivery, né? Senão eles, já com a loja fechada, vai fazer de que jeito? Como vão encontrar? Então, muitos lojistas, muitas pessoas estão usando aí o meio da internet, estão aprendendo aí a usar as redes sociais, tá? Que, inclusive, nossa empresa faz isso, ajuda, para poder se mexer, né? Então, não é só chorar também, só reclamar com os políticos, temos que correr atrás, né? Então, aí, no meu caso, Tem como que empresa, buscar, né? a gente está correndo atrás, inventando novidades, e os lojistas, como empresa, estão também correndo atrás, entrando nessas novidades para poder se mexer, né? O brasileiro tem muita força, né? É bacana isso. Nesse momento, várias novas formas de fazer, né, aparecem. E a gente precisa, né? A gente precisa encontrar um jeito de continuar se mantendo, buscar alternativas. Exatamente, exatamente. Joyce, olha só, já falamos de tudo, falamos até do seu cabelo, né? Falamos até do seu cabelo. De tudo. E eu queria fechar com você com um ping-pong, tá? Pra gente... Fechar não. Aliás, vamos fazer um ping-pong e depois você fecha com seus comentários até eu despedir do pessoal, tá bom? Tem aqui, antes só um último comentário do pessoal que tá aqui. Tem mais alguns, eu vou ler mais uns dois aqui. Olha só, tem aqui Lorena Porto. Joyce é um ícone nesse país. Representação fundamental. Bacana, né? Aí já Clóvis amolece Cardoso. o coração. Lorena Porto, muito bem. Clóvis Cardoso, parabéns pela luta. Você é muito inteligente, Joyce. Clóvis.
Tá na Ai, cara, né? que Que legal. O Clóvis lindo! sabe, dá pra ver a inteligência da Joyce. Ai, eu beijo para os dois, assim, eu fico muito, muito feliz. E eu recebo muitos recados nas minhas redes. Eu não consigo responder todos, mas eu leio todos, um por um. Então eu sei todas as mensagens que chegam, tudo que chega no meu Insta, que é o que eu acesso mais, que é o Joyce Ribeiro Oficial, @Joyce Ribeiro Oficial. Inclusive, vou deixar aqui para as pessoas Por favor, conversarem comigo claro. pelo Instagram, Joyce Ribeiro Oficial. E eu leio tudo que chega. Que bacana, Joyce. Olha só, a Eliana Ribeiro, isso pode até ser quase que o comentário final seu, porque vai falar sobre um assunto, porém depois ela fala, vou ler para você, mas você pode já até fazer aí meio que o comentário final, depois a gente faz o ping-pong e você se despede. A Eliana Tá. Ribeiro, ela colocou assim, Joyce, hoje feriado antecipado da consciência negra. Que mensagem você poderia deixar aos jovens dias após o extermínio de um garoto, o garoto João Pedro, no Rio de Janeiro? Olha, eu fiquei com o coração, acabou com o meu dia quando eu soube, né, da morte em mais um caso de bala perdida, que nunca é perdida, né? Sempre encontra uma vítima, sempre encontra um inocente dentro de uma comunidade, em mais um enfrentamento nessa tentativa de se combater, né, o tráfico de drogas, dessa maneira que a gente sabe que os exemplos mostram que não dão certo. Então, a minha mensagem que eu deixo para os jovens, a nossa saída está nos estudos, e os exemplos que a gente vê aí nem sempre são os mais favoráveis. A morte de um garoto de 14 anos com uma família que lutava por ele, com uma vida inteira pela frente, com sonhos. Ele estava fazendo o que é certo, ele estava dentro de casa, ele estava obedecendo às recomendações, e ele virou um escudo, né, na comunidade nesse enfrentamento. Tudo de errado aconteceu, né? E é sempre isso que acontece quando a gente fala em tráfico de drogas e quando a gente fala nessa maneira de se combater o tráfico. Tudo isso precisa ser repensado, e a gente precisa de vontade política para que as decisões corretas sejam tomadas. A gente está cansado desse enfrentamento inútil, onde mais e mais vítimas e sempre os mais vulneráveis morrem. E sempre os corpos pretos que tombam. Né? A gente está cansado de chorar, a gente está cansado de enterrar os nossos. Faltam até as palavras, Getúlio, num momento como esse. Eu chorei com essa mãe, quando a gente é mãe, a gente se coloca imediatamente no lugar da outra mãe. Eu imagino alguém chegando em casa e falando, teu filho que estava dentro de casa levou um tiro e ele morreu. Entendeu? É assim, que pedido de desculpas que vai curar isso? Que vida que vai ter para essa família e para essa mãe? Esse pai, ele falou, a fala desse pai, ela é muito real, ela é muito triste e muito real. Não foi só o menino que morreu, né? Ele fala o óbvio, ele matou um pai, matou uma irmã e matou uma mãe, né? E quantos outros pais, irmãos e mães e vivos que perderam a vida porque uma bala perdida acabou com alguém que eles amam. E, infelizmente, isso tem acontecido repetidas vezes. E a gente não aguenta mais. A gente precisa que a vontade política faça o que precisa ser feito. Eles estão lá para isso e a gente está aqui para cobrar. Verdade, Joyce, é isso. Acho que ficamos com essa sua palavra aí, que a gente não aguenta mais. Né? Grande verdade. Joyce, então, para finalizar, deixa eu dar mais uns 2 abraços aqui. Tá aí o velho Giba. O Giba é o Gilberto Pinheiro de Andrade, também foi dono de gravadora, uma pessoa importante, tá assistindo a gente. E Fabiana Cardoso falou que você é maravilhosa. E tantos outros aqui. Grande abraço. Fabiana, minha queridona. Minha prima. Ah. Fabiana, minha prima, linda. Um beijo. Que legal.
Para ela, para o Clóvis também, meu tio, que mandou mensagem antes. A família veio em peso, tá vendo? Me acompanhar Que aqui legal, no isso aí, seu dando audiência. programa. Muito Dando bem, muito bem. audiência. Um beijo para todos eles. É isso aí, Joyce. Joyce, antes de te agradecer aí por estar com a gente, eu quero fazer o ping-pong final aqui. Vamos lá. Você pode responder com uma ou pouquíssimas palavras, tá bom? A gente fazer um Ah, meu bate-volta. Deus, vamos lá. Ah, Preconceito, doença. políticos, Precisam melhorar muito. jornalismo, Uma paixão. sonho, Viajar o mundo. família, Meu alicerce. e Deus. Nosso pai. Amém. Muito bem, Joyce. Pessoal, estivemos aqui com a Joyce Ribeiro, jornalista, escritora, apresentadora, ativista. Não deu nem tempo de falar bailarina também, que eu fiquei sabendo, viu, Joyce? Muito bem. Eu fiz É balé isso, ela é clássico, também sou formada em informada, viu? balé clássico. Balé Me clássico. formei em balé A prova, clássico. mais uma prova aí, viu? Influência aí, mais uma do programa Influenciadores para influenciar, que dá para fazer muita coisa. Formada em jornalismo, em balé Várias clássico, coisas. e aí uma pessoa influente aí no país, para tantas pessoas aí. Muito bem. Pessoal, compartilhem esse programa. Canal Make tem muitos outros programas também, ok? Além do Influenciadores, que você encontra no Spotify, no Deezer, através de podcast, você encontra também os outros programas, programas de agronegócio, outros programas de esporte. Canal Make, guarde bem esse nome, ok? Programa Influenciadores, procurando influenciar a sua vida para o bem. Joyce, muito obrigado. Mais Obrigada. uma vez você esteve com a gente aí, mais um convite meu que você aceitou. Ficou muito feliz. Gratidão. Que Deus continue te abençoando ricamente. Amém a todos nós. Eu que agradeço o convite. Convido a todos para que assistam o Jornal da Tarde agora, lá na TV Cultura, todos os dias, de segunda a sexta, 12:30. Amanhã, estou lá, 12:30. E também pode me acompanhar nas redes sociais, @Joyce Ribeiro Oficial pelo Instagram. A gente conversa por lá. Uma alegria conversar com você, Getúlio, sempre muito bom. Obrigada pelo convite. Joyce, foi um prazer estar com você. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Quinta-feira estaremos aí novamente. Ok, Valeu, beijo. produção. Grande abraço. Tchau, tchau.